nosso pastor Newton, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia no Salmo 51, nós começamos lendo o Salmo 32, que tem ligação total com o Salmo 51, né? O Salmo 51 é alguém despedaçado, e o Salmo 32 é um pecador perdoado por Deus, amém? Davi, autor desses salmos. Eu quero também agradecer a Deus pela vida da avó, né? A avó Eva, que está aqui hoje conosco, a avó da minha esposa, né? Lá de Jaú, e hoje ela está aqui hoje, veio cultuar Deus conosco. Seja muito bem-vinda mais uma vez, a nossa avó Eva. Amém, irmãos? Nessa manhã eu quero compartilhar com vocês uma das passagens mais poderosas e emotivas de toda a Escritura Sagrada. Nós vamos mergulhar em um salmo que nasceu em profundezas de muita dor, muitas lágrimas, muita vergonha, muito quebrantamento genuíno diante do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, imagine só por um momento, você está lá no topo da sua carreira, respeitado por todos, admirado pela nação inteira. Você é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Mas em um único momento de fraqueza na sua vida, você comete o pior erro que nunca deveria ter cometido. Não apenas um erro, mas uma sequência devastadora de pecados que destruíram vidas, destruíram famílias e a própria integridade do rei. E essa é a história real por trás do Salmo 51. Isso não é um texto teórico, né? Sobre arrependimento. Não é algo teórico sobre arrependimento. Aconteceu, foi algo real. Esse salmo é um grito, irmãos, de alguém desesperado por misericórdia. De um homem que caiu lá do alto, lá do pináculo, e ele caiu até o abismo mais profundo. Esse aqui é o clamor de Davi, o rei de Israel, o maior salmista, o guerreiro valente que matou Golias. E agora, irmãos, ele foi reduzido a um adúltero e assassino. Isso é muito forte, é muito forte. Eu estava acompanhando nessa semana a história de um homem que eu tenho uma grande admiração por ele. Ele chama Melk Galvão, né? E o Melk Galvão, ele construiu uma carreira, né? Ele, desde pequeno, ele começou a se envolver com os esportes, né? E ele prestou para a polícia, entrou para a polícia, né? E ele começou a dar aula para as crianças, e ele formou grandes campeões, né? Durante quase 40 anos da sua vida, ele dedicou a sua vida toda ao jiu-jitsu, e ele formou grandes campeões, e o Melk, até então, ele era extremamente admirado no mundo inteiro. Quando se fala de jiu-jitsu, todo mundo, né, principalmente no Brasil, o Melk, o professor dos campeões. E nessa semana, né, viralizou um áudio dele pedindo perdão para um pai de uma moça de 17 anos, né, que ele se engraçou com ela e errou. E isso, irmãos, custou toda a vida dele, toda a dedicação, todos os anos. Hoje ele está preso, né? Toda a história dele acabou ali. As pessoas saíram
né, os amigos, todo mundo quer desprender dele agora, por um erro, custou toda a vida do Melque. Ele estava lá no topo, aonde ele chegava, todo mundo queria estar perto dele, e de repente, um ato errado, acabou com toda a vida daquele homem, com toda a família, com muitas vidas que dependia dele. E Davi, irmãos, eu estudando essa palavra, lembrando disso, um grande rei, quando falava de Davi, o que matou Golias, o maior rei de Israel, e de repente, irmãos, ele cai num erro. E naquele momento ele foi reconhecido, ele era reconhecido, o adúltero, o homicida, aquele que mandou matar o seu próprio homem. Esse salmo, irmãos, é um salmo comovente, é um salmo muito forte, de alguém despedaçado, de alguém que clama por misericórdia de Deus, porque sabe que aquilo que fez foi mal aos olhos do Senhor. Antes de lermos esse salmo, eu preciso que você entenda o contexto histórico que deu origem a esse salmo. Conhecer a história é fundamental para compreendermos a intensidade das palavras que leremos hoje. Essa é uma história que nos lembra que ninguém está imune ao pecado, ninguém. Que nenhuma posição espiritual nos protege de alguma queda. E que todos nós, sem exceção, precisamos da misericórdia de Deus. Eu esqueci de dizer algo importante sobre o Melque. Toda a família dele é evangélica. Todos são cristãos ali. Então a vergonha é maior ainda, né, irmãos? Aleluias. O texto de 2 Samuel, capítulo 11, é esclarecedor. Não vamos ler esse texto, mas é esclarecedor para nós entendermos o que aconteceu antes de Davi escrever o Salmo 51, ali relata toda a história. Era primavera, a época em que os reis saíam para a guerra, mas Davi, ele decidiu permanecer em Jerusalém. E numa tarde, ao se levantar-se da sua cama, ele decide passear no terraço do palácio real. E Davi viu do terraço uma linda mulher que estava tomando banho. Essa mulher era muito bonita. Davi mandou perguntar: quem é aquela mulher? E alguém disse para Davi: rei, é Batseba, filha de Eliã. Ela é casada com Urias, o heteu, o grande soldado que está na guerra nesse momento. Irmãos, Davi, ele sabia que ela era casada, mas mesmo assim mandou buscá-la. Ela veio e ele se deitou com ela. E depois de algum tempo, Batseba chama um mensageiro e fala: diz para o rei que eu estou grávida. E agora, irmãos, o pecado havia gerado a primeira consequência. E o que Davi fez? Em vez de se arrepender, ele tentou encobrir o pecado com um pecado ainda maior. Davi mandou chamar Urias da guerra. Chame Urias e dê um jeito, faça que ele vá para sua casa e durma com a sua esposa, para que pareça que ela ficou grávida dele e não de mim. Mas Urias, irmãos, era um homem íntegro, um homem fiel. A Bíblia diz que ele se recusou a ir para a sua casa enquanto seus companheiros de batalha estavam nas trincheiras, lutando pela sua nação, lutando pelo seu povo. E que contraste terrível nós vemos aqui, irmãos. Naquele momento, o servo estava sendo mais fiel do que o rei. Quando o primeiro plano de Davi falhou, Davi foi piorando e cometendo planos cada vez piores.
Ele escreveu uma carta para o comandante do exército, Joabe, e mandou que o próprio Urias levasse a sua própria sentença de morte lá para Joabe, na guerra. E a Bíblia diz que ele assim o fez. E a carta dizia para Joabe: Joabe, imagine só você levar a carta da sua própria sentença de morte e entregar ao seu comandante. E na carta dizia: Joabe, coloque na frente da batalha, Urias. E quando os inimigos vier, deixe que ele morra. E assim aconteceu. Urias foi morto e Davi tomou Batseba como sua esposa. E a Bíblia registra, irmãos, uma frase muito terrível, muito forte. Quando isso aconteceu, diz assim: mas o que Davi fez foi mal aos olhos do Senhor. Aqui começa o silêncio de Deus. Durante aproximadamente 9 meses, o tempo de gestação do filho de Batseba com Davi, Davi viveu uma aparente tranquilidade, mas era, irmãos, uma tranquilidade falsa, uma consciência autossabotada, de que tudo bem, já aconteceu, Deus já aceitou, vamos seguir a vida porque está tudo certo. Davi havia desenvolvido o que podemos chamar de uma anestesia espiritual. Ele havia aprendido a dormir sobre o seu pecado, em cima do seu pecado. E Deus, Ele às vezes nos dá corda. E aí mora um grande perigo, porque tem gente que está acostumado com algum pecado, ele dorme todos os dias em cima do pecado e aprendeu a viver com ele. Mas a corda, irmãos, de Deus, ela tem início e ela tem um fim. Uma hora ela sai, uma hora Deus ele sai do silêncio e ele começa a puxar a corda. E Deus não ficou em silêncio para sempre, irmãos. O Senhor enviou, os irmãos conhecem a história, o profeta Natã a Davi. Natã contou uma parábola sobre um homem rico. E ele contou para o rei: rei, esse homem rico, ele tinha muitas ovelhas. Mas sabe o que aconteceu, rei? Esse homem, ele foi lá e tomou a única ovelhinha de um homem pobre para preparar um banquete. Davi deu um pulo indignado, e ele disse: ó, tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E Natã respondeu com palavras que, eu tenho certeza que naquele momento foi como uma espada que perfurou o coração do rei. E Natã diz: tu és o homem, tu és este homem. E foi neste momento, quando confrontado com a verdade nua e crua, Davi desmoronou. Nesse momento de horror e tomada de consciência, porque até então, irmãos, ele dormia sobre o seu pecado numa falsa tranquilidade, mas após o profeta vir até ele, ele acordou e ele desmoronou. E neste momento nasceu o Salmo 51. E esse salmo, irmãos, é o registro de uma pessoa agoniada, de uma alma agoniada. Aqui ele reconheceu o seu pecado, ele se arrependeu genuinamente, e perante Deus, ele espremeu toda a sua ferida diante de Deus. Eu não quero mais esconder isso, Pai, eu estou aqui diante do Senhor. O Senhor me conhece, o Senhor está em todos os lugares. O que poderia fazer eu longe da sua presença? E agora nós vamos ler juntos esse salmo poderoso. Para que possamos meditar pelo menos uns 10 versículos desse salmo.
Salmo 51, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, Senhor, está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que iniquidade fui formado e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com isopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que regozijem os ossos que tu quebrastes. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Verso 11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faz bem a Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás do sacrifício de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. E o verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluias. Davi inicia sua oração clamando pela misericórdia divina. Depois da profecia do profeta Natã, Davi agora tem consciência da sua própria condição que ele se encontra. Como filho pródigo, ali no chiqueiro, uma chave virou na cabeça dele, a Bíblia diz que ele tornou em si. E agora, Davi torna em si, e ele vai dizer, e agora eu gostaria que os irmãos lessem o verso 1, em uma só voz, bem forte. Glória a Deus. Davi começa com alguma desculpa aqui, irmãos? Ninguém mandou ela vir. Ela veio. Ninguém mandou ela se deitar. Ela se deitou comigo. Ele começa com alguma desculpa aqui? A sua oração? Sim ou não? Não. Então perceba, amados, que Davi não começa o salmo com desculpas. Davi, ele não tenta minimizar o seu erro. Davi, ele não culpa as circunstâncias como aconteceu. Ele começa com um clamor desesperado por misericórdia. E essa é uma oração maravilhosa, irmãos, que muitas vezes nós nos esquecemos, não é assim? Tenho falado, Senhor, me ensina a orar, me ensina como orar, Senhor. E essa é uma oração poderosa. Senhor, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Aleluias. A palavra, irmãos, aqui misericórdia, no original, quer dizer graça que não merecemos. Graça que não merecemos. Davi sabe que não tem nada a oferecer a Deus. Porque tudo vem de Deus, tudo via de Deus, as suas riquezas vinham de Deus, o trono veio de Deus. E ele apela unicamente à natureza misericordiosa de Deus. Aleluias. Davi, irmãos, ele usa 3 palavras diferentes aqui para descrever o seu pecado, no verso 1 e 2.
Ele diz transgressões, iniquidade e pecado. Cada palavra carrega um peso específico. Quando ele fala de transgressão, ele fala de transgredir, cruzar uma linha que você sabe que não deveria ter cruzado. Eu transgredi. Ele fala de iniquidade. Iniquidade fala de distorção moral, de algo torto dentro de si, que aconteceu com Mac, uma iniquidade, uma distorção moral. E por último ele fala sobre pecado. Pecado é o quê? É errar o alvo, de falhar em que Deus quer que nós sejamos. Deus quer que nós sejamos santos, mas nós falhamos pecando, certo? Então isso é um pecado. É a falha do alvo daquilo que Deus quer de nós. Amém? Vocês entenderam? Diga amém. Então, irmãos, aqui nós vemos um princípio fundamental do arrependimento verdadeiro. Deus, Ele conhece o nosso coração. Não adianta mentirmos diante de Deus, dobrar o joelho e falar, Senhor, eu estou arrependido, se o nosso coração não é genuíno, não é verdadeiro. Não adianta, nós não conseguimos jamais enganar a Deus. Muitas pessoas, irmãos, tentam minimizar os seus erros, comparar os seus erros com o erro do outro. Ah, Senhor, mas o Senhor sabe, o outro errou mais do que eu. Comparar os nossos erros maiores com outras pessoas e buscar muitas vezes justificativas, mas Davi não faz nada disso. Ele olha o seu pecado de frente e ele reconhece que é hediondo. O que ele cometeu foi um pecado hediondo, um pecado repulsivo, um pecado terrível, horroroso. Ele reconhece isso. E o verdadeiro arrependimento é aquele que nasce no fundo da nossa alma. Aleluias. E o verso 3, vamos ler o verso 3. O que ele diz aí? Porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está diante de mim. Durante 9 meses, Davi conseguiu ignorar o seu pecado. Mas agora, ele não consegue mais escapar. O pecado está sempre diante dele, uma presença constante. E ele não consegue mais escapar. E isso, irmãos, é a obra do Espírito Santo. Aleluias. É o Espírito Santo trazendo convicção ao nosso coração. Está errado isso. Sabe como uma pessoa, ela começa a ficar perturbada com algum pecado que cometeu. É o Espírito Santo ali, ó, está errado isso. Está errado isso. O Espírito Santo trazendo convicção, tentando abrir os nossos olhos para nós entender que aquilo que fizemos está errado perante Deus, que aquilo que fizemos foi mal diante dos olhos de Deus. Aleluias! A consciência, quando desperta do pecado, ela se torna uma tortura diária nos nossos dias, até que busquemos o perdão de Deus. Verso 4, vamos ver o que ele disse no verso 4. Contra ti somente pequei, e fiz o que os teus olhos é mal. Para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Glória a Deus. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal aos teus olhos, à tua vista. Davi reconhece que violou o caráter santo de Deus. Ele transgrediu os mandamentos de Deus. Irmãos, o reconhecimento do erro é o primeiro passo para alcançar a misericórdia de Deus.
Muitas vezes não alcançamos a misericórdia de Deus porque fazemos da maneira errada. E Davi, o Salmo 51 nos ensina passo a passo como alcançarmos a misericórdia de Deus quando nós pecamos. Aleluias! E no versículo 5, vamos ver o que Davi declara. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Davi não está apontando o dedo para sua mãe, nem sugerindo que a sua concepção, o seu nascimento foi um erro. Ele está indo à raiz do problema. Ele entende que o adultério com Batseba foi fruto, mas a inclinação para o mal é a raiz. Nós já nascemos com o coração inclinado para o mal. Às vezes você vê uma criancinha pequena, né? Você fala, ai, que coisinha fofa, coisinha bonitinha. Daqui a pouco ela vai lá e taca a mão na cara do outro menininho, né? Tão fofinha. Mas o nosso coração é inclinado para o mal, irmãos. Se não fosse a misericórdia, a graça de Deus, o que seríamos de nós? Aleluias. E ao dizer isso, ele confessa, Senhor, eu não pequei apenas porque eu errei o caminho. Eu pequei porque a minha própria bússola interna, ela já nasceu desajustada lá no início. Lá no início aconteceu o pecado. Aleluias. O pecado não é apenas o que eu faço, é quem eu sou sem a tua graça. O que seria de Davi sem a graça de Deus? O que seria do pastor sem a graça de Deus? O que seria de mim sem a graça de Deus? O que seria de mim sem o perdão, sem a misericórdia de Deus? O que seria de você sem o perdão e sem a misericórdia daquele que os criou? O que seria de nós, irmãos? Aleluias! Aleluias! E é por isso que Davi reconhece, ele fala agora no verso 7. Vamos ver o que ele fala no verso 7. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Glória a Deus. Naquela época, o isopo era uma planta usada como borrifador em rituais para limpar pessoas, limpar objetos. E muitas outras coisas também fazia o isopo. E quando Davi cita o isopo aqui, ele está pedindo, Deus, me purifique, que eu sou como alguém com uma doença grave, que precisa ser declarado limpo para voltar ao convívio social. Ele dá um exemplo assim, eu sou como um leproso. O isopo é aquele que purifica. Então, Senhor, eu preciso do isopo, eu preciso ser purificado. Ele reconhece, irmãos, que ele não pode se limpar sozinho. Só o perdão de Deus pode fazer isso. O desejo de Davi é que a sua vida, antes manchada pelo erro, ela torne-se totalmente impecável e renovada, como branco, perfeito, como a neve. E Deus tem esse poder. O sangue de Jesus tem esse poder de limpar. Aleluias. Deus tem poder de limpar o que aconteceu na vida do Melque. Ainda que todos olhem para ele com um olhar julgador, um olhar terrível, mas Deus tem poder de limpar. Deus limpou Davi, um adúltero, criminoso, homicida. Deus limpou Paulo, matador de crentes. Deus limpou a mim, limpou a você. O sangue de Jesus tem esse poder. O sangue de Jesus tem esse poder, irmãos. O sangue de Jesus tem esse poder. Aleluia. Quando você vê uma pessoa que está lá no fundo do abismo moral,
de um pecado terrível que a pessoa cometeu, ainda que para nós é algo irreparável, mas para Deus não, irmãos. Deus tem poder de reparar e de fazer uma nova criatura, de tratar com a pessoa e fazer uma nova criatura. Ah, mas se a pessoa fez isso, aquilo, nós temos a nossa forma de julgar, mas o Criador vê diferente. O nosso Deus não vê como nós vemos. Aleluias, aleluias, aleluias. Irmãos, se o arrependimento for genuíno, Deus ele pode fazer uma nova criatura. Aleluias, aleluias. Não importa o que as pessoas vão dizer, não importa o que a mídia diz, não importa o que fulano ou ciclano vai dizer. O que importa é o que Deus vai dizer a seu respeito. O que importa é o que Deus pensa ao seu respeito. O que importa é que Ele perdoou os nossos pecados. É isso que importa. O Melk, como cristão, tenho certeza que ele já deve estar despedaçado naquela prisão e pediu a Deus misericórdia. E se Deus vê um arrependimento genuíno no seu coração, Deus já desceu com perdão na vida dele. E não importa o que todo mundo está falando. Davi, ele foi perdoado. E não importa o que ninguém agora vai falar contra o rei, porque agora ele foi perdoado por Deus. Aleluias. E agora no versículo 8, Davi ora. Gostaria que os irmãos lessem o 8. Faz-se ouvir júbilos e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Glória a Deus. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que se regozijem os ossos que tu quebrastes. Que imagem impressionante. Davi, ele descreve a sua condição espiritual como ossos quebrados. Algo profundamente doloroso, algo debilitante, que afeta todo o corpo. Davi estava doente por dentro, porque o pecado não confessado nos quebra por dentro, irmãos. Aleluias. Pode ser que ninguém veja por fora, mas nós sabemos, nós conhecemos. Nossos ossos estão quebrados. Nós perdemos a alegria. Quando os ossos estão quebrados pelo pecado, nós perdemos o júbilo, nós perdemos a paz, nós perdemos a capacidade de sentir a alegria que nós tínhamos antes em Deus. Mas Davi, ele tem esperança, ele pede que Deus faça esses ossos quebrados se regozijarem novamente. Aleluias. Ele acredita que Deus pode restaurar completamente o que o pecado destruiu na sua vida. Aleluias. Eu não sei o que tem te quebrado por dentro. Talvez algum pecado tenha ferido a sua alma, tirado a sua alegria interior. Mas hoje eu tenho uma boa notícia: aquele que curou a vida do rei, que restaurou Davi, está aqui para restaurar a cada um que necessita. Aleluias, todos nós necessitamos da restauração do Senhor. Aleluia, se há alguém aqui no nosso meio que necessite muito nessa noite, o restaurador de Israel está aqui nesta casa, para restaurar, aleluia, seja qual for, aleluia, o que aconteceu. Ele está aqui para restaurar, Ele está aqui para restaurar e trazer de volta o regozijo de júbilo. Aleluias. Chegamos agora ao coração do Salmo, ao versículo mais conhecido, mais citado, o verso 10. E nós vamos ler esse versículo por 3 vezes. Vamos ler todos juntos? Bem forte. Cria em mim, ó Deus,
um coração puro e renova em mim um espírito reto. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Mais forte agora. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Aleluias! Esta é uma das orações mais profundas de toda a Bíblia. Aleluias! Aleluias! E a palavra aqui que fala cria é a mesma palavra usada lá no Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Cria no original, no hebraico, significa criar algo do nada, fazer algo absolutamente novo. Aleluias! Davi está pedindo por uma obra criadora, divina, em seu interior. O que ele está pedindo é um novo nascimento, não é um reparo. Senhor, eu preciso nascer de novo. Esse Davi que eu fui até hoje, eu não quero ser mais. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Aleluias. Ele não está pedindo para Deus, repara o meu coração. Ele está falando, Senhor, cria um coração novo, um coração puro. Renova em mim um espírito reto. Ele pediu a Deus um novo nascimento, aleluias, aleluias, aleluias. Ele não está pedindo apenas perdão, ele está pedindo uma transformação completa, aleluias, aleluias, aleluias. Amados, nós chegamos ao final desta mensagem, mas não chega ao final da história de Davi, e nem ao final da graça de Deus em nossas vidas. O Salmo 51 não é apenas a história de Davi, é a história de todos nós. É a minha história, a história do Mel, que é a história do irmão, a história da irmã. Aleluias. Todos nós carecemos da glória de Deus. Todos nós precisamos desesperadamente da misericórdia divina. Todos nós precisamos de um coração novo nesta manhã. Davi cometeu um adultério, um assassinato, pecados terríveis, mas ele se arrependeu genuinamente. Ele foi diante de Deus com o coração contrito e quebrantado. E Deus restaurou-o completamente. Aleluias. Hoje talvez você esteja aqui carregando o peso do pecado. Talvez você tenha feito coisas das quais se envergonha profundamente. Talvez você pense que Deus nunca poderia perdoá-lo, nunca poderia usá-lo novamente. Talvez você tenha passado meses ou até anos vivendo em pecado, muitas vezes com uma consciência cada vez mais cauterizada. E Deus tem notícia boa para nós. O mesmo Deus que perdoou e restaurou Davi, Ele pode perdoar e restaurar a cada um de nós. Aqueles que nos assistem também da mesma forma. Aleluias! O mesmo Deus que não desprezou o coração quebrantado de Davi, não desprezará o seu coração quebrantado. Mas nós precisamos ir até Ele. Precisamos parar de fugir, parar de se esconder, parar de dar desculpas. Deus, o Senhor sabe que eu não paro com isso, porque isso. Senhor, só mais essa vez, mas eu não vou lutar para não fazer de novo. Senhor, isso. Parar de dar desculpas para Deus. Aleluias. Precisamos ir a Ele com honestidade sobre o nosso pecado. Deus, Ele quer de nós essa manhã honestidade. Honestidade. Aleluias. E o que é honestidade diante de Deus, irmãos? É ir a Deus e falar, Senhor,
O Senhor sabe que eu errei. Eu errei aqui, nisso aqui, Senhor. Mas eu quero, diante do Senhor, me arrepender. Eu não quero nunca mais cometer este erro, Senhor. Agora, desonestidade diante de Deus é assim, Senhor. Eu cometi esse erro aqui, Senhor. Me perdoa. Mas o pensamento já está falando amanhã. Se eu fizer de novo, amanhã eu ajoelho e peço de novo. Aí amanhã, Senhor, me perdoa. Mas já está lá, talvez amanhã eu vou ser fraco de novo e eu vou pecar de novo. Mas se eu pecar de novo, então, irmãos, nós devemos ir a Deus com honestidade no coração. Honestidade é sinceridade. Deus não se agrada quando nós agimos com traição diante dEle. Então Deus, Ele pede para nós honestidade. Mesmo que amanhã acontecer algo que você não queria, que eu não queria, mas hoje nós precisamos ser honestos diante de Deus. Amém, irmãos? Amém. Aleluias. Deus não está esperando que eu e você se conserte primeiro. Ele está esperando que nós venhamos a Ele quebrantado. Não importa se hoje alguém esteja em pecado, mas Deus quer o seu coração, o meu coração quebrantado. Deus quer um reconhecimento total da nossa incapacidade de se salvar. Deus quer que nós confiamos nele, como diz o Salmo, confia no Senhor de todo o seu coração. Confiar nele é lançar, confiar nele é chegar diante dele, se abrir, de se derramar diante dele com honestidade. Isso é confiar. É como um filho, quando ele fica em cima do muro assim, e o pai fala, filho, pule, o papai está aqui para te pegar. E a criança, quanto mais nova ela é, mais confiança ela tem no pai. E ela vai e pula, porque sabe que o pai vai estar lá. É essa confiança que Deus espera de nós. Não ter medo. Não ter receio de falar com o pai. Chegar nele e falar, pai, cria em mim um coração puro, pai. Renova na minha vida um espírito reto. Porque, irmãos, hoje pode ser o dia da restauração de alguém. Hoje pode ser o dia em que você para de carregar aquele peso da culpa, aquele peso da vergonha e vem diante da cruz e entrega para Jesus. Hoje pode ser o dia. Nós cantamos aqui, um novo dia Ele criou. Um novo dia Ele nos fez. Aleluias. E hoje pode ser um dia que você pode novamente experimentar a alegria da salvação. Muitos já não têm mais a alegria da salvação. Muitos já não esperam mais a volta de Jesus. Muitos já veem a volta de Jesus como um evento comum ou evento qualquer. Porque já não tem mais a alegria da salvação. Aleluias. Que possamos hoje renovar o nosso compromisso de viver em santidade com Deus, irmãos. Que possamos vigiar os nossos corações com diligência diante de Deus. Que possamos valorizar a presença de Deus acima de todas as coisas. Aleluias. E a história de Davi, ela nos ensina que não importa quão profundo você caiu. Não importa quão profundo é o poço, o abismo. Essa história nos ensina que a graça de Deus é ainda mais profunda. Aleluias. A graça de Deus buscou Davi lá nas profundezas. Porque a graça de Deus, irmãos, ela é maior que tudo. Não importa quão manchado você está, o sangue de Jesus pode te tornar mais branco do que a neve nesta manhã.
Se você recebe essa palavra, aplauda ao Senhor Jesus.